Olá, gente, tudo bem? Então vamos para a correção aí da atividade de português essa semana. Atividade 2, analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Trilha de conhecimentos. Nessa atividade, vamos ler um trecho de uma narrativa de aventura um pouco mais extensa. Quando estamos lendo um livro, observamos várias e diferentes personagens que participam da história. Elas podem ser protagonista, antagonista e secundária. Personagem protagonista é o personagem principal, o enredo da história está baseado na personagem principal, é o herói da história. Antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista, indo contra ela de alguma maneira, é o anti-herói da história. E o que vem a ser uma personagem secundária? A personagem secundária é aquela que participa da história, mas a trama não é baseada nela, embora também seja de fundamental importância para o desenvolvimento do enredo. Certo? Então, essas foram as características dos tipos de personagem. Aí, logo após isso, nós tínhamos o trecho de uma obra, né? O trecho que você lerá agora faz parte da obra Nuno Descobre o Brasil, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Eu não vou ler o texto com vocês, porque ele é muito grande, mas eu espero que vocês tenham lido, tenham aí respeitado todos os pontos, todas as vírgulas para uma melhor compreensão do texto, tá? E aquela dica que eu sempre dou, se for possível ler mais que uma vez, é muito importante, porque sempre que eu leio um texto pela segunda, pela terceira, até pela quarta vez, eu sempre percebo coisas que eu não percebi na vez anterior, informações que eu não percebi na vez anterior. É como assistir a um filme, certo? Então, quanto melhor eu tiver intimidade com o texto, melhor eu conseguirei interpretá-lo, certo? Então, logo após aí, nós temos na página 24, deixa eu trocar aqui, para a página 24. Bom, na página 24, nós temos o enunciado na A. A seguir, será apresentada uma lista das personagens que aparecem na história que você leu. Escreva qual tipo de personagem, explicando sua resposta e apresente as características principais de cada uma delas. Então, nós tínhamos 3 colunas aí, que é o nome da personagem, a segunda coluna, tipo de personagem, protagonista, antagonista, primária ou secundária, e explicação. E características das personagens. Então, o primeiro personagem a ser analisado é o Nuno, que é o personagem protagonista, pois a história gira em torno dele, das atitudes dele e de seus planos. E as características dele, ele é esperto, astuto, corajoso e atento. Depois, segundo Rolha, que é personagem secundária, participa da história, mas a trama não é baseada nela, é emotivo, amoroso e simples. Frei Henrique é um personagem secundária, né? Participa da história, mas a trama também não é baseada nela. Ele é religioso, pacífico, pessoa que pensa antes de agir. Amaro, ele é o antagonista, pois ele se opõe ao protagonista, que é o Nuno. Ele é a personagem que se opõe ao protagonista, né, indo contra ele de alguma maneira. É o anti-herói da história. Ele é ardiloso, astuto, traidor. E Porangaba é também uma personagem secundária, pois a trama não é baseada nela, e ela é corajosa, rápida e valente. E por último, nós temos ali o Cabral, que também é uma personagem secundária, pois participa da história, mas a trama não é baseada nele, e é um comandante inteligente e líder, certo? Então, estão aí as características, né, dos tipos de personagem que nós observamos no texto. Nuno Descobre o Brasil, no trecho lá do texto dessa obra, tá? Gente, lembrando que as respostas não precisam estar exatamente iguais, certo? Se vocês perceberam outras características, fiquem à vontade, vocês devem colocar, certo? Basta que as ideias não mudem, não sejam tão diferentes do que tá aí, tá? Por exemplo, os tipos de personagem, a classificação que foi dada para cada uma delas, enfim, certo? Então, é isso. Então, aqui depois na página 25, vou dar mais um tempinho para vocês analisarem. E já vou trocar para a próxima página. Eu acho que já deu para analisar, né? Então, nós podemos ir agora para a página 25, certo?
Na página 25, gente, nós temos aqui a questão B. De acordo com o texto, o que Amaro pretendia fazer? Ele pretendia tomar, roubar o nau, né? Que é o que é? O que vem a ser? Uma antiga embarcação à vela de alto bordo com 3 mastros e numerosas bocas de fogo. Na C. No texto, Nuno Descobre Brasil, que tipo de narrador nós temos? Nós temos um narrador observador ou um narrador personagem? Nós temos um narrador personagem que participa da história. Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Então lá, eu escolhi esse trecho aqui. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Eu estava nervoso e até falei para a rolha. Se o plano der errado, eu e Amaro tomar a nau, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa como tu. Certo? Então, esse trecho aí eu escolhi para comprovar que o narrador dessa história é um narrador personagem. Depois, na D, nós tínhamos o trecho abaixo, a seguir também não farei a leitura, para o vídeo não ficar tão extenso, tá? E o enunciado. Agora responda, se Amaro não havia confessado o plano de roubar a nau ao Frei, quem havia se passado pelo Frei para descobrir o plano? Como você chegou a essa resposta? Então, quem se passou pelo Frei para descobrir o plano foi Nuno. Nota-se isso no trecho. Percebendo que havia caído na mesma armadilha, Amaro olhou-me com muita, mas muita raiva e disse: dessa vez a história vai ser diferente. Homens, atirem. E observe algumas afirmações sobre a narrativa de aventura que você leu. Em seguida, marque um X nas afirmações que apresentam uma característica presente na história lida. Então, eu coloquei lá. Coloque o herói frente a frente com ambientes hostis, locais exóticos e relativamente desafiadores, mistura o exagero e o inesperado, certo? Vou deixar mais um tempinho aí para vocês analisarem as respostas. Lembrando que não precisa estar exatamente igual, tá, gente? As respostas não precisam estar exatamente iguais. Basta que as ideias não fujam muito do que está aí. Mais um minutinho, contadinho no relógio. Muitos alunos tiveram dificuldade para fazer essa atividade, né? Então, está aí, espero que vocês estejam entendendo. Agora aqui na página 26. Página 26, tem um final feliz, né? Há personagens em viagens. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. Presença de um companheiro fiel, nós temos isso no texto, né? Sucessão de aventuras inesperadas, também temos. As personagens principais, em geral, são jovens. Questão F. A narrativa Nuno Descobre o Brasil trata das aventuras de um garoto e seu amigo fiel na viagem do descobrimento do Brasil no século XIV, comandada por Pedro Álvares Cabral. Marque um X nas opções que apontam características dessa época no uso da linguagem ou nos costumes desse momento histórico. Então, vamos lá. Uso da palavra nau, embarcação específica da época. Uso da linguagem, quero que saibas, amizade por ti, tu e vós, confessei. Uso da palavra tripulação, aponta para o único meio de transporte da época para realizar grandes viagens. Então, nós tínhamos outros meios de transporte, mas para realizar grandes viagens era-se usado a tripulação, certo? Uso do termo selvagem para se referir aos povos indígenas, modo como os indígenas eram vistos pelos portugueses na época. Uso do vocábulo motim para fazer referência a um plano de roubo. Forte presença da religião católica como meio de catequização dos índios, presença do frei e a realização de missas. Disparar arcabuzes, armas de fogo de cano curto e largo da própria época. Certo? Então, essas foram as observações aí que foram assinaladas. E depois na G. Observamos nos textos que os autores preocuparam-se em retratar as características do lugar e da época em que a história se passa, por meio da linguagem, retratando determinado local ou época.
Quais os costumes e valores das personagens e como eram os ambientes das narrativas? Você acha que um autor, ao produzir uma história, precisa apontar as características do período em que sua narrativa acontece? Por que fazer isso é importante? É importante apontar características do período, pois tais dados irão aguçar ainda mais a atenção e a imaginação do leitor, fazendo com que ele fique mais curioso e preso à história, fazendo-o mergulhar na ficção, ficando com vontade de permanecer nela até o final, certo? Então é isso, gente. Vou dar mais um tempinho aí para vocês irem analisando junto comigo. Certo? Espero que vocês tenham entendido os tipos de personagem que existe no texto narrativo, quais são as características de cada tipo de personagem. Vamos aí para a página 27. Na página 27, nós temos a questão H. No texto lido, o narrador, valendo-se da linguagem e dos costumes da época, demonstra o modo como os indígenas eram reconhecidos e tratados pelos portugueses. Na sua opinião, os indígenas eram vistos de modo positivo ou negativo? Justifique sua resposta. A gente já sabe, já estudamos muito isso, eu acredito que vocês tenham estudado bastante, principalmente na matéria de história, né? Enfim, mas é uma pergunta pessoal, então vocês irão responder conforme os conhecimentos e opiniões de vocês. Tá bom, gente? Um beijo grande. Se ficou alguma dúvida, já sabem. Até mais!